Bem-vindo, bem-vinda ao terceiro dia desse mini curso gratuito de como sair das dívidas. Mas antes que eu me esqueça, parabéns! Parabéns! Hoje é dia do servidor público, dia 28 de outubro. Parabéns para você, parabéns para mim, parabéns para todos os servidores públicos. E o que eu quero é que você saia das dívidas. É o maior presente que eu poderia te dar, trocando essas informações que eu aprendi. Hoje, na aula 3, nós vamos responder com algumas dicas de como manter o orçamento em dia no dia a dia. Tem muitas pessoas que falam, legal, eu consigo fazer isso, me organizo e tal, mas no dia a dia acaba que eu saio. Então eu vou passar algumas informações de como você se organizar para manter o seu orçamento em dia. Vamos? O primeiro passo para você não extrapolar mais as suas finanças, manter tudo sob controle, não entrar em dívidas e, principalmente, se você está saindo delas, você não cair em novo buraco, é entender o seu perfil de gasto. Como faz isso? Eu vou te dar um exemplo aqui muito bacana de uma ferramenta que tem para você mesmo controlar os seus gastos de uma forma diferente da maioria. Então, você vai controlar os seus gastos agora, não é para sempre não, é por um período para você entender o que é que está acontecendo. O primeiro ponto é despesa. Qual é o tipo de gasto que você vai ter com aquela despesa? Então a maioria das pessoas quando fala em despesa pensa assim, alimentação, casa, carro. Não, nada disso. Você tem que categorizar. Quando você fala em alimentação, inclui café da manhã, lanche, sobremesa, água, almoço, jantar, uma saída especial. Então tudo isso está em alimentação, você tem que categorizar. Para quê? Para que você tenha a real noção de quanto você gasta em cada tipo de área da sua vida. Esse é o ponto essencial. Então são 3 aspectos que você precisa entender. Dia, valor e emoção. Vamos ver o que está envolvido em cada um. Vamos pegar um exemplo? Dentro do critério alimentação. Eu escolhi almoço. Almoço é um tipo de gasto. Então, você tem que colocar isso por tipo de gasto, por categoria, para saber quanto que você gasta em cada categoria. E como é que você faz isso? Numa tabelinha simples assim, você pode fazer num caderno, você pode fazer isso no celular, em alguma coisa, a agenda, você pode fazer isso. Nada de ser por dia, viu? No dia tal eu gastei tanto de almoço, tanto de estacionamento, não, nada a ver. Você tem que separar por tipo. Então, almoço todos os dias. Estacionamento é diferente de gasolina, é diferente de prestação do carro, então você tem que segmentar bem. Vamos ver como é que acontece na prática. Nosso exemplo aqui é Maria. Maria, ela gastou no dia 28 de outubro, ela gastou R$ 27,30 de quê? De almoço. E por que emoção? É importante anotar qual é a emoção que por acaso estava tendo quando teve aquele tipo de gasto. Para você perceber se os seus gastos são muito impulsivos em situação de raiva, de chateação, de carência, de muita alegria, se tinha alguma emoção que ajudou a ter aquele tipo de gasto. E no caso do almoço, fome não é emoção, tá bom? Fome é necessidade fisiológica. 28/10, 27,30, raiva. No dia 29/10, ela já gastou R$ 31. E colocou aqui que não tinha nenhuma emoção, assim, não teve nada que chamou atenção. Tudo bem, sem problema. E aí passaram alguns dias sem almoçar fora, foi almoçar em casa, enfim, com alguém. E só no dia 3/11 ela teve um novo gasto com almoço. E aí estava apressada, gastou R$ 5,90. Tanto é que ela colocou aqui, ó, estava agitada, estava um pouco afoita. Gastei R$ 5,90, só fiz um lanche, comprei um salgado em algum lugar, esse foi o meu almoço. E você vai colocando a categoria por dia. Essa daqui, deixa eu tirar logo aqui. Dia 4/11, gastei R$ 21,40. Eu não, a Maria, R$ 21,40. Mas eu estava calma, eu estava tranquilo. Então você vai colocando, vamos tirando aqui para você ver logo os outros. Dia 5/11, gastei R$ 56, estava feliz, estava numa comemoração. E isso é ótimo. E aí vamos ver o último exemplo. Alguns dias depois, só no dia 19/11, é que teve outro tipo de gasto, R$ 27,43 no almoço, nenhuma emoção muito significativa. O que vai acontecer? Você precisa disso aqui por 30 dias. 30 é o ideal, mas vai lá, você é muito bonzinho. Sabe aquela coisa na escola de, não passou na matéria, fica de recuperação? Recuperação,
15 dias pelo menos. O ideal é 30, são 30 dias. Mas no mínimo 30 dias, no mínimo 15 dias, para você ter uma noção de quanto que você está tendo de gasto por cada tipo de categoria na qual você gasta. Você vai pensar, eu vou precisar de um caderno inteiro se eu for colocar cada coisinha e tipo de gasto. Olha, gorjeta é um tipo de gasto, tá bom? É diferente. Então, se você colocar, você vai perceber o seguinte: cerca de 85 a 90% dos gastos que nós temos são rotineiros, são cotidianos. Não é a conta de celular que você paga uma vez ao mês, mas o cafezinho que você toma 2, 3 vezes ao dia. É o almoço que vai todo dia. Então é aqui que você vai entender como é que está toda a sua situação financeira. E por que a emoção? Para você ver se tem algum impulso naquele tipo de gasto. E aqui ao final de 30 dias, ou dos 15 dias, se você for ficar de recuperação, então você soma e já tem qual é o valor que você está tendo naquele tipo de gasto. Quando você faz com 30 dias, você já tem esse valor automático. Puxa vida, em 30 dias eu gastei, sei lá, R$500 em almoço. Caramba, é muito, estou querendo melhorar isso aqui, posso diminuir um pouco. Ah não, em cafezinho eu gastei R$407 só em cafezinho. Ok, então você já vai começando a ver onde é que vão os seus gastos. E eu vou te contar um segredo. Quando eu fiz isso aqui, na época que eu estava me recuperando, você já sabe, eu devia 43 vezes o valor da minha renda mensal. Eu fiz isso aqui. E sabe o que eu descobri? Só em um tipo de gasto. Dentro de alimentação, a despesa jantar, eu gastei no mês R$2.500. E não, eu não ganhava R$20.000, não mesmo. Era bem menos mesmo. E eu percebi com as emoções que eu estava fazendo uma substituição emocional, estava resolvendo meus problemas naquele tipo de alimentação. E alimentação em restaurante bacana e tal, muitas vezes. Então, quando eu percebi isso, é o que você vai perceber ao fazer isso, você já tem um rumo, caramba, eu estou numa situação curiosa, olha só, estou tendo isso aqui, esse volume de gastos. Então, o mais interessante dessa técnica que você agora vai fazer, eu tenho certeza que você vai fazer, porque você quer sair das dívidas, é que ao final você pode responder a essa pergunta: quanto eu gasto em cada área da minha vida? E você vai saber quanto está indo em cada tipo de área, e isso é fantástico para você ter uma estratégia do que fazer. Essa foi então a primeira técnica de como você controlar os seus gastos para nunca mais entrar nas dívidas, para você ter sempre esse controle. Não tem mágica, isso aqui precisa ser feito. Vamos ver qual é a segunda forma? A segunda forma para você manter as finanças em dia é tomar cuidado com a síndrome da panela de pressão. Sabe quando você coloca algumas coisas na panela de pressão, alguns alimentos, começa a cozinhar e uma hora ela está com muita pressão e precisa vazar, senão ela acaba estourando e causando um acidente muito sério. Essa pequena vazão é exatamente o que tem que ser feito para evitar explodir de uma vez. Como uma dieta. Em uma dieta, você começa a comer regrado, cuidando mais da saúde, e uma vez por semana, a cada 15 dias, com alguma periodicidade. Você pode sair um pouquinho, se dá o luxo de comer algumas extravagâncias, que alguns chamam de enfiar o pé na jaca. Na vida financeira também é assim. Você está acostumado a fazer coisas e de repente corta tudo de uma vez, a tendência é que mais cedo ou mais tarde você não aguente aquela pressão, porque o seu corpo fisiológico e psicológico está acostumado com alguns padrões e você precisa mantê-los de vez em quando. Então, se você não cuida dessas questões para dar vazão à pressão interna e externa, você acaba aí estourando. Ou seja, é preciso cuidar do lazer. E por lazer, inclui-se hobbies, pequenos luxos, pequenas viagens, compras, qualquer coisa que seja agradável para dar aquela vazão do tipo, eu posso fazer isso, eu posso me permitir. É por isso que é necessário reservar uma verba todos os meses, seja um percentual do quanto você ganha, seja um valor fixo, para gastar como quiser, comprando alguma coisa, fazendo passeio, saindo para um restaurante, seja lá como for, você gasta como quiser aquela verba. Agora, o mais importante, respeite a verba que você fixou. Porque se você começa, vou passar um pouquinho, daqui a pouco você já vai tendendo a voltar para o hábito antigo de gastar muito além do limite. Respeite a sua verba. É preciso ter disciplina agora para você ter ganhos muito grandes em breve.
A questão mais importante é que você sabe o que é importante para você. Eu gosto, por exemplo, de sinuca, por isso eu vim aqui transmitir essa mensagem sobre lazer para você. Agora, é interessante que eu já comentei isso, quando eu fiz o meu levantamento de gastos, eu percebi que só com um jantar eu gastava cerca de R$ 2.500 por mês, o que era muito considerando a minha renda de então. Eu deixei de ir a jantar a restaurantes mais bacanas que eu gosto? Não, mas eles passaram a ser programas mais eventuais. E por isso eles passaram até a ter mais qualidade, o momento, o dia, a situação que eu escolhi para ir àqueles restaurantes. Então o ponto essencial é, você sabe o que é importante para você e só você pode dizer isso. Tenha autodisciplina. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que sacrifício vai ser muito. Então, não é isso. Sacrifício é quando não se tem um propósito. E aí tudo fica muito difícil. Afinal de contas, por que eu estou fazendo isso aqui? Agora, quando você tem uma razão forte o suficiente, e já falamos dessa razão, de sair das dívidas com qualidade de vida e para a realização de sonhos, você sabe que o esforço que você está empreendendo agora é para realizar os seus objetivos. Portanto, não existe sacrifício quando se tem um objetivo estabelecido. É sim uma escolha de vida, uma razão de ser. E eu sei que você escolhe sair das dívidas, ter mais qualidade de vida e realizar todos os seus sonhos. Chegamos ao final da nossa terceira aula. Chegamos ao final do nosso mini curso de como sair das dívidas. Nesse dia dos servidores públicos, eu espero realmente que tenha sido muito útil para você, que tenha sido tão bom quanto foi para mim. Lembre-se, é importante você agir, fazer cada passo e ter o controle para saber a sua situação atual, onde você quer chegar e como você consegue se controlar para evitar escorregar de novo. Foi um grande prazer estar com você. Ainda não se inscreveu? Se inscreve no canal do YouTube, na fanpage lá no Facebook, no Instagram. Curta, compartilhe, comente. Enriqueça de dentro para fora. Enriquecendo. Um grande abraço do seu colega servidor.